em Números 21. Números 21, a partir do versículo de número 4. Números 21, a partir do versículo 4. Eu estava preocupado em ter uma mensagem que tivesse a ver com essa data, né? Com a virada de ano, a virada de 2023 para 2024, um ano novo. E a única coisa que soava dentro do meu coração era essa passagem. E depois eu desisti de tentar discutir com Deus e falei: Senhor, então eu quero crer que seja a tua vontade, como disse o salmista, criei, por isso falei. Diz assim: partiu eles do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ora e pediu ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Somente até aí, a gente, nessa passagem, na cabeça de muita gente, a gente pode ser levado a imagens e esculturas, porque o próprio Deus tinha dito para nós não fazermos imagens e esculturas, e aqui está Deus falando para fazer uma serpente de bronze e olhar para ela. Mas se nós formos ler lá em Êxodo 20, a partir do versículo 5 principalmente, vai estar dito que a gente não era para fazer imagem, escultura, e não nos prostrarmos diante dela, e não a adorarmos. Levando um pouquinho para a história da Igreja Católica, quando a Reforma Protestante e o começo da Reforma Protestante, a Igreja ela começou a fazer a imagem, né, de Paulo, de Pedro, entre outros. E no começo eles diziam: não, é só para que essas pessoas sejam referência de fé. E durante um bom tempo assim foi de verdade. Só que chegou um tempo que eles começaram a adorar a imagem. E aí a gente sabe de um montão de histórias que aconteceram sobre isso. E não foi diferente aqui. Quando você vai abrir 2 Reis 18, no reinado de Ezequias, e Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus, foi um rei que ele jogou por terra toda a idolatria, ele refez os altares de adoração ao Senhor, foi um homem muito agradável aos olhos de Deus. E esse homem, quando ele começa a reparar a casa do Senhor, reparar o templo, ele pega essa serpente aqui de bronze que havia sido criada e manda derreter, manda jogar fora, destruí-la, porque os homens, o povo já estava olhando para essa serpente e adorando, a ponto de darem um nome para ela como se fosse um Deus. E não era nada disso que Deus havia feito. E eu quero explicar um pouco qual era a intenção de Deus quando Ele manda construir. Primeiro, eu quero que a gente entenda que a gente está falando aqui de data, né? De mudança de calendário. Esse povo ficou pelo menos 400 anos cativo no Egito. Esse povo de quem é que a gente fala, devia, como a gente que contato para datas, ficar contando lá: passou mais um ano e o Senhor não nos libertou. Passou mais um ano e o Senhor nos libertou. E ficaram contando isso pelo menos 400 anos, na expectativa de Deus e libertá-los, porque era a promessa de Deus.
até que a gente não sabe a data, a gente não sabe se é a virada do ano, mas no ano que aprove a Deus, e a gente poderia falar de novo como salmista, no ano que o Senhor fez e Moisés se alegrou, Deus apareceu a Moisés através de uma sarça. E eu e você conhecemos a história, eu não preciso me deter nisso por causa do tempo. E Moisés vai lá, e ainda demora mais um tempo, porque o faraó está com o coração endurecido, não quer deixar o povo sair. E Moisés consegue, através de sinais e maravilhas, Deus levantando Moisés, guia-os pelo mar vermelho e começa a guiá-los pelo deserto. Quem conhece toda a história, e aí só Deus faz esse milagre, Deus tinha dito que ia mandar um maná, que seria melhor do que qualquer tipo de alimento que eles tinham experimentado na vida. É a palavra de Deus. E esse negócio é tão tremendo que os caras comiam a mesma coisa todo dia e não faltava nutriente no corpo deles. Eles continuavam sendo sustentados no deserto, inclusive passando por guerras e vencendo as guerras, fortalecidos com esse maná. E aí chega esse momento aqui dessa caminhada, eles vão passar margeando Edom, porque Edom era os descendentes de Esaú, e Deus não queria que o pessoal dele tivesse conflito com a descendência de Esaú. Quando eles estão passando por ali, eles começam, como é de praxe do ser humano, né? Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar contra Deus e contra Moisés. A reclamação é dupla. E eu quero começar com uns parênteses aqui. Tá, a gente vai orar por ele. A gente acabou, o William trouxe aqui a resposta que a esposa do Rodinei, que era a família que a gente ia receber, passou mal e estava no hospital agora, dentro de Vitória. E aí você já pode ir orando por eles, depois a gente ora por eles também. Mas, e quando eu e você começamos a saber que Deus ele se manifesta a todos, em alguns de nós, e graças a Deus não é da maioria, mas de começar a pensar, por que Deus usa fulano dessa maneira e não me usa? Por que Deus se manifesta a ciclano dessa maneira e não se manifesta a mim da mesma maneira? E esse povo ele tinha muita dificuldade de querer que Deus escolheu Moisés. E o que eu acho tremendo de Deus, que ele escolhe e não tem que dar satisfação a ninguém. Mas a gente acha que Deus tem que estar explicando o que ele faz para a gente. E a gente precisa entender que Deus é Deus. Somos nós que dependemos dele, não é ele que depende de nós. É Deus quem é soberano e criador. Nós somos criatura e precisamos da graça e da misericórdia dele. E é por isso que Paulo chega a escrever, ele se compadece de quem quer, e tem misericórdia de quem ele quiser. E agora, se você não quer, você vai ter que dormir com esse barulho, porque ele é Deus, não tem jeito. E o pessoal não entendia a ponto do primo dele, que é Corá, e outras traduções falam Coré, se revoltar contra Moisés e querer tomar o lugar de Moisés, porque achava, olha, se falar contigo, vai falar comigo também. Até que Moisés fala, olha, se vocês vão morrer, não é de qualquer morte não. Se não for algo sobrenatural, anormal, Deus não é comigo. E quem conhece a história de a terra se abre, e Coré e toda a sua família é engolido pela terra. E nesse momento aqui, eles começam, depois do que Deus havia feito na vida de Moisés, eles começam a reclamar contra Moisés. Escuta uma coisa, gente. A gente tem uma dificuldade muito grande de respeitar, por favor, é claro que existem as exceções, mas de respeitar a liderança, de respeitar o que Deus está fazendo na vida do outro. Quando a gente vai ler em Atos, está dizendo que Deus consumiu Herodes porque ele não deu glória a Deus. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, o que isso tem a ver com Herodes? Eu quero te dizer que a gente acha que Deus ele não faz mais nada que a gente chama de ruim. A gente vai ler Atos 5 sobre Ananias e Safira. A gente vai ler ainda em Atos 12 sobre
Herodes. Eu estou dizendo isso para você para dizer que com Deus não se brinca. E diz em Hebreus: o rei da coisa é cair na mão de Deus vivo. A graça de Deus é sobre todos, mas Deus continua levantando os homens e mulheres de maneira distintas, e nós temos que compreender a vontade de Deus e aprender a se alegrar com aqueles que Deus tem levantado. Nós somos metodistas. Quantos Joéis tem? É um. A gente sabe que havia o Carlos Wesley, havia os amigos que aqui estavam. Mas quando a gente vai falar sobre o metodismo, de que a gente fala? De John Wesley. A gente sabe que grandes pregadores apareceram, mas nos últimos tempos, quando a gente vai levantar a lista, a gente vai falar do tal de Billy Graham. E tinha um montão de gente fazendo outras coisas, Deus usando. Mas quando a gente vai falar de evangelista, a gente tem que falar de Billy Graham. A gente tem tantos pregadores exílios, mas até hoje, quando vai se falar sobre o príncipe dos pregadores, tem que falar de Charles Spurgeon. Deus continua levantando pessoas de maneiras distintas, para propósitos distintos, e cabe a mim e a você louvar a Deus pela vida das pessoas que se colocam na brecha para esse chamado e render graças a Deus porque eles têm sido usados por Deus em nosso favor. Amém? Porque a gente tem uma grande dificuldade disso. Principalmente quando as coisas não acontecem como a gente botou na nossa caixinha, e a gente vai dizer, tem que ser dessa maneira. E Deus está fazendo na vida de outros de outra maneira. Aí que a dificuldade é maior. Porque a gente acha que só é de Deus se for na caixinha que a gente criou, no quadradinho que a gente criou. Eu pregando quinta-feira aqui, falando sobre unidade, como eu gostaria que aquele irmão tivesse sentido. Falando sobre unidade, eu falei que aqueles que não ouviram a pregação, quem ouviu, quem estava aqui vai ouvir de novo. Se Jesus estivesse hoje pregando, a gente ia falar que Jesus era frio espiritualmente. Sabe por quê? Sabe como os rabinos pregam até hoje, e algumas pessoas já falei isso? Eles pregam sentados. Porque aquilo que é importante não pode ser dito com pressa. Então tu imagina, Jesus sentado. Inclusive, em alguns lugares vai dizer que eles se sentaram aos pés de Jesus para ouvir. E ele sentado e falando devagarzinho. Jesus não ia virar o olhinho para falar que era espiritual. Não ia fazer cara de crente, né? Nada disso. Ia falar normalmente. E o que a gente ia dizer? Não vou na igreja dele não, porque ele é filho. Mas é sobre ele que disseram que ninguém ensina como ele. É sobre ele que a história está dividida por causa dele e a gente está aqui reunido para a glória do nome dele. Porque a gente não quer dar ouvido a Deus quando as coisas fogem da nossa caixinha, daquilo que a gente criou e interrompeu. E eles olharam para Moisés e falaram: Moisés, isso não é padrão. Eu estou acostumado com outro tipo de liderança, Moisés. Inclusive a liderança que dava chicotada na gente, você não está dando chicotada na gente. Moisés, a gente comia outras coisas e tu está nos fazendo comer esse maná todos os dias, eu não aguento mais. E eles não entendiam que quando eles falam contra Moisés, eles estão falando contra Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus mandou serpentes. E elas picavam as pessoas, e as pessoas morriam. E aí, lembra quando eu falei no começo do culto sobre quando o calo aperta, quando o negócio fica difícil? E aí eles falaram: não, temos que voltar mais para Moisés, porque para Deus nos livrar tem que ser através de Moisés. E falou: Moisés, pecamos contra ti e contra o Senhor. Ore a Deus para que esse negócio mude. E aí Deus dá ordem que a gente sabe: construa uma serpente de bronze. Eu, lamentavelmente, por causa do tempo, não vou poder discorrer sobre tudo, mas bronze, o significado de bronze na Bíblia é juízo. Quando a gente vai pegar lá no começo da construção do tabernáculo, a bacia que ficava do lado de fora do sacrifício era de bronze. Bronze tem sempre a ver com juízo de Deus. E Deus falou: construa uma serpente de bronze. Toda vez que olharem para elas quando o mordido for, a morte não vai visitá-los. Isso passou a acontecer. E a gente muitas das vezes olha isso e não entende qual é a mensagem de Jesus.
Mas se você abrir aí, eu não vou abrir, mas se você quiser abrir, abra aí em João 3, do 14 em diante, a gente vai encontrar João falando, antes de falar do 16, que a gente tanto conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, ele vai dizer que como a serpente foi levantada no deserto, na época de Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquilo era um protótipo para eu e você entender que o pecado nos condena, que somente Deus nos salva. E isso, amado, não tem a ver com nada. Isso pode ser hoje, no último dia do ano, como pode ser amanhã, no primeiro dia de ano, como pode ser no segundo dia. Porque se tu olhares para a cruz e compreender que na cruz, como diz com você esses dois, os pecados, as acusações que eram contra nós, foi cravada na cruz e riscada, pendurada no madeiro, a gente vai poder dizer depois, como Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente vê a serpente sendo responsável pelo pecado. Quando Deus manda levantar a serpente, Ele está falando: olhe para aquilo que te faz morrer, olhe para o teu pecado, olha para aquilo que te mata. E quando o Filho do Homem é levantado na cruz, a Bíblia vai dizer que todo pecado, toda acusação que era contra nós estava nele. Isaías 53 vai dizer que Ele levou todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, seu inimigo, para nós olharmos que sobre Ele estava aquilo que nos mata. E não estou falando de morte física, estou falando de morte eterna. Estou falando daquilo que nos separa de Deus para toda a eternidade. Mas como a gente tem dificuldade de compreender que o pecado nos mata, a gente tem muita dificuldade de entender que um dia virá o juízo de Deus. No irmão Ismael, que a gente conversa às vezes, fala, né? Hoje Jesus é o advogado, mas um dia ele virá como juiz, vai separar joio e trigo, peixes bons e peixes maus, bodes e ovelhas. O tempo todo ele está falando isso, que vai haver a separação. E talvez tenha dito, mas pastor, tinha virada de ano, eu queria ouvir uma pregação mais legal, mais bacana. Para que eu vim aqui nessa noite? Miséria e graça. Porque eu quero te dizer que hoje é tempo ainda de você se arrepender. Isso não tem a ver com nada. Até porque a gente estaria hoje mais ou menos no ano 2029, não entrando no ano 2024, nosso calendário está errado. Só no século XVI que foram compreender o erro. Só que aí no século XVI, como você vai poder mudar todos os livros que o Brasil foi descoberto, no ano de 1500, vai rasgar todo o livro? Não dá. Eu estou querendo te dizer que hoje é dia, é tempo de tu olhares para a cruz e saber que tudo aquilo que te condena estava cravado em Cristo Jesus. Estava cravado de maneira tão forte que ele chegou a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Isaías 59 vai dizer que o pecado vai separação entre Deus e o homem, e todos os nossos pecados estavam sobre aquele que é santo, santo, santo. O que ele também está dizendo? É sobre obediência. Lembra? O pessoal desobedeceu a Deus, começou a murmurar, e por isso sobreveio a esse povo as serpentes de morder. E aí, quando Deus fala, levanta e manda o povo olhar para ela, o que Deus está falando? Me obedeça, cumpra a minha vontade. Quando a gente olha para Jesus, a gente já compreender que esse pecado que ele carregou sobre ele, que era que nos acusava, que nos levava para a morte eterna, esse perdão, ele tem a ver com obediência. Quando eu falei aqui para o Wesley, batizou, reconheceu que é Jesus, tem que ter agora uma vida de santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. E aí um tempo atrás eu aqui também preguei explicando que santidade não é deixar de pecar aquilo que a gente chama de pecar. Vou parar de beber, vou parar de vir prostituir, vou parar de fumar. Tudo
Porque santidade é viver em obediência a Deus. E por isso que Jesus fala, por causa deles eu me santifico. E depois, perto de ser traído, ele vai dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia quão duro seria, mas ele se santificou, ele obedeceu, e Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque não adianta a gente ter encontros bacanas e é glorioso, por favor, entenda isso como esse dia de hoje, se a gente não compreender que isso tem um significado muito maior do que essa reunião. Porque essa reunião ela só se torna grande se a gente todo dia olhar para a cruz e ter a consciência de que ele foi levantado no madeiro e sobre ele estava tudo aquilo que me condena, que te condena. E ele levou sobre si tudo isso, para nos fazer agora herdeiros e co-herdeiros dele, para nos fazer agora povo dele, para nos fazer agora família dele, para nos fazer agora luz do mundo e sal da terra, para nos fazer agora embaixador de Cristo, para nos fazer agora discípulos dele, para nos fazer agora irmãos uns com outros, porque somos irmãos dele, para saber que agora nós temos intimidade com o Pai através do Espírito Santo que habita em nós, pelo novo caminho que nos foi otorgado em Cristo Jesus. É para tudo isso que a cruz está falando, é para tudo isso que ela sinaliza. E se a gente não compreender isso, as serpentes continuarão nos picando. Ai, porque se tu para de olhar para a cruz, tudo lá fora se torna mais gostoso. O sexo fora do casamento, a prostituição, as mentiras, as fofocas. Porque a gente começa a achar que tudo lá é melhor do que todo o significado que a cruz traz. E Deus já tinha preparado, por favor, eu vou terminar aqui. Deus já tinha preparado tudo por esse amor que Ele tem por nós, desde o começo. Em Eva, quando tem a serpente, Ele vai dizer que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele já está falando do cordeiro que vai ser sacrificado. Quando Ele caminha com o povo do Egito, Ele desce uma maná e depois Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E depois Ele vai ter essa caminhada que a serpente que é levantada para dizer que é Ele lá na cruz que um dia seria levantado. É o tempo todo Deus dando uma diretriz para que o dia que tudo acontecesse, Jesus pudesse gritar, está consumado. Olha agora para mim, está Jesus dizendo, eu sou alvo, como disse Paulo, né? Meu alvo é Cristo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu libertador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então agora eu vou viver por Ele e para Ele. Eu tenho convicção de que você tem planos para 2024. Não vale aquele de que vou emagrecer, vou entrar na academia, isso não vale não, né? Isso aí tem sempre, só Jesus sabe os pontos que cumpre, né? Mas o meu desejo é que teus planos sejam de jamais deixar de olhar para a cruz. Porque só olhando para a cruz que a morte morre. E pastor, isso é loucura, não. A morte não tem mais poder algum para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte teu? Aguilhão. Cravada foi lá na cruz. É só olhando para a cruz que você vai ter a dimensão do amor de Deus para a tua vida. Só olhando para a cruz e ouvindo o grito de Deus, de Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Que você vai compreender toda a solidão que Ele sentiu, porque os nossos pecados estavam sobre Ele, e Ele pagou um preço que eu e você não suportaríamos pagar. É só olhando para a cruz que você vai compreender que é melhor obedecer do que sacrificar. É só olhando para a cruz que você vai entender o amor imensurável de Deus, o amor inefável e comparável de Deus. Eu desejo muito, amados, que o ano 2024 seja de bênção. Só que eu sou um cara complicado. 2024 tem muitos dias, né? Tem uma carga de hora enorme. Então, meu desejo é que cada minuto da sua vida
você se volte para Cristo. Que em todo tempo tu olhes para a cruz e compreenda o amor de Deus e o preço pago nela. Que todo tempo, toda semana, todo amanhecer, tu compreenda que são as misericórdias do Senhor que tem ainda feito que você está de pé e te dá a oportunidade de falar: Senhor, eu te quero como autor e consumador da minha fé. Amém. Porque sabe, há 3 meses atrás, eu estava enterrando meu sogro. Vindo para cá, do Rio de Janeiro, recebi a notícia de que um amigo que a gente é amigo desde sempre, o pai dele já era amigo do meu pai, ele faleceu. Quando eu cheguei aqui, recebi outra mensagem que já foi de um monte de gente, de um amigo do bairro, que onde meus pais, toda a minha família morava, faleceu. E tudo pessoas de 55 para baixo. Não tem a ver com nada. Não teve. Um deles, a família toda é cristã, e ele não era. Não sei como é que foi até o final, o tempo que ele ficou internado, não estava lá, não posso dizer. Mas era de toda uma família cristã. Sabe, amado? Quando a gente faria a palavra, vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o teu coração como o povo do deserto. Como esse povo, dessa geração que teve um monte de sinais, entre eles o da serpente, mas essa geração não chegou na terra prometida. Essa geração pereceu, o que o Senhor falou: essa geração não entrará. A gente vive uma fé mentirosa, e repito para ninguém ficar aborrecido comigo, é claro que existem as exceções, que a gente acha que tem que ter sinais para a gente crer. Eu vou te falar, isso não é fé em Jesus. Isso é fé na manifestação de Deus, e não no Deus. Ninguém viu tanto sinal como esse povo que pereceu no deserto. Ninguém. Sustentados de geração em geração numa terra que os tinha como inimigo. Para sair, foram 10 milagres que nunca viram na história, milagres que sobrepujavam os deuses que haviam no Egito. Depois, mar se abriu, sustento no deserto, coluna de fogo, nuvem. E aí a gente ficaria tanto tempo aqui falando: água amarga que fica boa, pedra que sai da rocha. E ainda assim, esta perecer. O que eu falei? Mas vocês entenderam? Tenha misericórdia da minha alma. E esse povo pereceu. Faltou sinal? Não. Nunca mais houve uma quantidade de sinais como esse. Nunca mais. Em lugar nenhum da história. Mas Deus falou: não tenho prazer em vocês. Vocês não entrarão. E não entraram, ainda levaram Moisés para uma furada. Por favor, entenda isso. Que teus planos, todos os dias, inclusive em 2024, tem a cruz cravada na capa do teu coração. Não como um fetiche, não é isso, não como uma crendice, mas todo o simbolismo daquele que morreu na cruz, levou os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e diz que Ele é o primogênito entre os mortos, porque todos nós ressuscitaremos em nome de